Presta atenção, porque tem pessoas, irmãos, é dependendo de acordo com você vê as coisas. Eu quero que você entenda esse ano, eu quero que Deus abra os teus olhos, para você enxergar no meio da tua luta a bênção, enxergar no meio da doença a cura, enxergar no meio da porta fechada uma porta aberta. Você vai enxergar da forma como Jesus quer que você enxerga. Porque o diabo, ele vai sempre querer que você enxergar derrota, impedimento, dificuldade, doença, mas Deus quer que você enxergue a bênção. Amém? Escuta, Jesus havia reunido os discípulos, presta bem atenção, e ele tinha dito: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja traído, levado ao sinédrio, condenado a ser inocentemente, e através do seu corpo imolado na cruz, através do teu sangue, o homem seja redimido da condenação. Jesus falou isso nem duas nem três vezes, falou várias vezes para os seus discípulos. Mas ele disse: olha, é necessário, porém ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falou várias vezes. Só que quando chegou o dia em que Jesus foi traído, levado ao sinédrio, pendurado no madeiro, quando eles viram Jesus morrer na cruz, Jesus disse: olha, Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. E dito isso, a Bíblia diz que ele disse: tudo está consumado, significa que ele já garantiu a bênção. Depois ele expirou e entregou seu espírito ao Pai, morreu. Quando Jesus morreu, os discípulos começaram a se espalhar, que ficaram comendo, falaram: agora mataram Jesus, vão matar a nós também. Pedro voltou a pescar, outros voltaram a pescar com ele, e alguns voltaram, falaram: olha, a gente pensou que esse era o Filho de Deus, sei que ele fazia as grandes coisas, mas esqueceram que ao terceiro dia ele tinha prometido ressuscitar. Tanto é, irmãos, presta atenção que isso é muito importante, que naquela manhã de domingo, Maria Madalena e como as outras mulheres estavam na porta do túmulo. Quando viram a pedra removida, olharam dentro e viram um anjo que dizia: por que procurai entre os mortos aquele que já vive? Essas mulheres correram e contaram para os discípulos. Contaram, mas o que aconteceu? Mesmo assim os discípulos se espalharam. E a Bíblia diz que 2 deles voltou para a sua aldeia chamada Emaús. Não adianta ficar em Jerusalém. Olha, acabou, Jesus morreu. Eles ouviram as mulheres, sabe o que eles falaram? Elas estão em devaneio, acho que elas viram coisa. E voltaram, estavam cabisbaixo, triste. Você viu o que aconteceu? Quando de repente Jesus aparece, olha, é muito importante isso. Jesus aparece, eles estão caminhando cabisbaixo. Olha, você viu o que aconteceu? Cadê o Jesus? A gente esperava tanto. Jesus aparece do lado deles. E eles estão com semblante de tristeza. O diabo atua muito a isso. Quando você está triste, quando você está doente, quando você está com dor, você está com problema, você nunca consegue olhar para cima, você só olha para baixo. E o diabo adora isso, porque para baixo você não vê saída, para baixo você só vê derrota, mas quando você olha para o céu tem esperança, tem impossível. Quem está acreditando aí? A Bíblia diz que eles estavam olhando para baixo, caminhando que sim. De repente Jesus apareceu do lado deles e eles não o conheceram. Irmãos, tem luta que te cega de tal maneira que por mais que uma pessoa fale assim: não, filho, vai dar certo. Você que está vendo coisa, não vai dar certo não. Mas a pessoa nunca acredita, não abre os olhos. Jesus apareceu do lado deles e falou assim: ei, por que estáis tristes? E eles olharam para Jesus e não o conheceram. Ei, por que estáis tristes? E eles falam assim: és tu um peregrino, um viajante? Não conhece as coisas que aconteceram em Jerusalém? E Jesus começa a perguntar: o que é que aconteceu? Olha, mataram aquele que se dizia filho de Deus e tal. E hoje já é o terceiro dia e nada. Jesus olha para eles, começa a olhar para eles e fala: meu Deus, Arabassuminévia. E aí Jesus finge que vai para um outro caminho. Eles falam: não, é tarde, é perigoso o caminho, entra em nossa casa. Jesus então cede, vai até a casa deles. Quando Jesus senta na mesa, eles vão servir o café, o chá para Jesus. Jesus pega o pão e dá graça. Aí eles lembram de quem? Eles lembram de quem? E quando Jesus dá graça, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem que ali está Jesus. E Jesus desaparece. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é isso? Que às vezes Jesus está do teu lado e você não percebe. A luta, o desânimo é tão grande, a gente prefere reclamar tanto, que a gente reclama, e Jesus está ali do teu lado dizendo: filho, eu estou contigo. Mas você não enxerga, você não consegue enxergar, porque os teus olhos só enxergam derrota, só enxerga doença. Jesus estava do lado dele dizendo: ei, eu estou aqui, eu venci a morte. É isso que eu quero dizer para vocês, irmãos.
Jesus entrou naquela casa, e hoje quer entrar na tua casa, casa chamada coração. Jesus, como da tua forma de ver, para de enxergar a sua derrota. Eu não estou dizendo que é fácil, que você não vai ser, não. Estou dizendo que você pode enxergar até a luta, a prova, com os olhos da carne, mas com os olhos da fé enxerga a vitória. Não deixa se abater, não deixa você olhar para a derrota. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Ei, Jesus está dizendo mais, eu quero entrar no teu coração aqui, ó, na tua mesa, tem banquete de vitória esse ano. Queridos, a gente só vê, a gente só vê derrota. Quem já pegou um exame, hoje é fácil, você pega um exame, dá alguma coisa alterada lá, você não é médico, o que você faz? Em vez de esperar o médico, você vai no Google. Aí lá no Google está escrito, isso pode virar câncer, virar isso. Aí sofre 4 dias, porque o médico vai levar uma semana. Quando já chega no médico, aí o médico lê, isso aqui é assim, porque você enxergou o que o diabo queria que você enxergasse. Então começa a enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a enxergar aquilo que Deus quer fazer. Visão de crente. Eu já falei várias vezes aqui com uma irmã que deu um testemunho, que ela orava, ciclo de oração, dobrava os joelhos, jejuava e o filho embriagado. E era tão interessante que ela saía da igreja, tomava o ônibus deixava na porta do boteco. Ela entrar no boteco, ela viu o filho bêbado, a fé dela é lá embaixo. Tchum. Um dia ela falou, pastor, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, só luta, eu oro há anos, meu filho muda. O pastor falou assim, você está pedindo de forma errada. Ela falou, que é isso, pastor, eu jejuo, eu oro. Não, você tem que começar a enxergar. Mas como, pastor? Se eu saio da igreja e o ônibus para justamente no boteco onde ele está, e eu chego lá, ele está bêbado, babando, e eu vejo aquele minha fé. Então, você está enxergando com os olhos da carne. Você tem que aprender a enxergar com os olhos da fé. Crente enxerga com a fé. Olha para o teu irmão e diga assim, crente enxerga com os olhos da fé. Mas pastor, eu vejo ele bêbado no meu coração. É lógico, você vê bêbado, porque o diabo... Aí coloca, começa a olhar para ele, e começa com os olhos da fé a dizer, eu te vejo na igreja. Aí pastor, mas não é fácil. Não é fácil, mas tem que fazer. Ela fez 1 dia, fez 2 dias, fez 3 dias, fez 10 dias, fez 15 dias, e o filho continuava bêbado. E o diabo falando, está vendo, não está adiantando nada. Mas o pastor falou, continua lançando a semente. Ela, te vejo. E não aconteceu nada por aqueles dias. Um dia, num congresso de irmãs, ela sentada aqui na frente, no final do culto, ela nem se percebeu. O pastor fez o apelo, algumas pessoas aceitam Jesus, e quem é que entra com a Bíblia na mão? O filho dela. O que é que você enxerga, meu irmão? Aí, pastor, para falar a verdade, esse casamento eu só enxergo derrota, não tem mais jeito. Com os olhos da carne você vê no luta, mas com os olhos eu estou vendo bênção. Aí, pastor, vai ter coisa boa aqui. Eu já estou vendo que vai passar. Agora, nós temos que pôr isso em prática, gente. Não adianta a gente falar, orar errado. Você tem que começar, Senhor, abre meus olhos para que eu enxergue como você enxergou. Quer que eu conte uma outra passagem? Amigos de Jesus. Todos nós somos, mas aquela família, o Senhor não faz acepção de pessoa, mas Jesus amava aquela família. Toda vez que ele ia para sempre com o Senhor de Betânia, era ali que ele gostava de passar. Ele tinha um carinho, Marta, Maria e Lázaro. Eita! Um dia Jesus passa, janta-se, banha, conversa e vai embora. Daqui a pouco um bilhete. Aquele que tu amas está à beira da morte. Aí Jesus manda uma resposta. Ei, tem resposta chegando para você. Essa doença não é para a morte. Quem está recebendo da glória, exalte o Senhor. Mas pastor, por que a gente pede, às vezes a coisa acontece ao contrário? É mesmo. O que Jesus disse? Essa doença não é para... Mas vem cá, Lázaro morreu ou não morreu? Vocês estão bavinhos. Morreu ou não morreu? Morreu. Como diz um amigo lá da televisão, morreu. Mas Jesus queria morrer, mas ele morreu. Mas que Deus é esse que fala uma coisa? Ei, tem coisas que Deus permite. Não é para você entender, para que a tua boca, o nome dele seja glorificado. É para a glória dele. Quando Jesus voltou 4 dias depois, Lázaro estava morto. O que Jesus falou para a irmã? Teu irmão vive. Ela falou, que é isso, Senhor?
O irmão está morto. Não, teu irmão vive. Ela estava enxergando o irmão morto. Jesus vai estar enxergando ele ressuscitado, vivo. Começa a olhar para o problema de forma diferente. Enquanto você continuar com essa mente que a gente tem de derrota, que a gente só reclama, mente de derrotado, você vai continuar, desculpa, um crente que não vai crescer. Um crente que o diabo vira e mexe, vai passar rasteiro. Crente, irmão, começa a ver as coisas com bênção, começa a enxergar de uma forma especial. Hoje Jesus quer andar do teu lado, falar, estou contigo. Ele diz para os discípulos, estou contigo, e ainda quer entrar, sentar na mesa com você. Você crê nisso? Põe-te de pé. Que eles não estão brincando não é para brincar. Agora não adianta eu pedir aqui, você chegar em casa, comece a enxergar as coisas de forma diferente. Põe a mão nos teus olhos, fecha os teus olhos aí. Por um ato de fé, tá? Diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abre as minhas vistas, os meus olhos espirituais, para que a partir de hoje, eu enxergue as coisas como o Senhor quer que eu enxergue. Senhor, me dê um olhar de fé, de esperança, de milagre, de vitória. Não me deixe mais olhar somente para as lutas, os problemas, para as doenças, para as dificuldades, olhar para baixo, mas me ajuda a olhar para cima, de onde vem a minha resposta, o meu socorro. Senhor, nessa campanha de hoje, abre a minha mente, os meus olhos, para que no meio da tempestade eu já enxergue o milagre e a vitória. Em nome de Jesus, eu coloco as minhas vistas nas tuas mãos. Amém. Quem crê? Aleluia. Você crê? Isso é a forma da gente ver. Deus sempre pode mudar. Somente 2 homens já numa leito hospitalar, talvez com uma doença terminal, num quarto hospitalar, um na beira da cama, da porta, o outro da cama, na enfermaria, uma parede, uma janela aberta. Os 2 ali em tratamento já final. Todo dia as enfermeiras vinham, os médicos, e quando a enfermeira saía, fazia tudo o que ele tinha feito, o da porta perguntava para o amigo da janela, ei, o que você está vendo lá fora? Ele sentava na cama, olhava lá fora, ih rapaz, está chovendo, está um verde, aqueles verdes está bonito, a chuva está deixando tudo verdinho, que maravilha. No outro dia que você está vendo, rapaz, eu estou vendo um sol lindo, estou vendo crianças passando, nossa, que maravilha. E todo dia, aquele doente daqui perguntava para o outro, o que você está vendo? E aquilo trazia esperança para passar o dia no leito hospitalar. Até que um dia, quando ele levantou, o companheiro não estava mais lá. Perguntou para as enfermeiras, a enfermeira falou, olha, Deus o levou. Ele ficou triste ali momentaneamente, porque era um tempo ali que estavam convivendo juntos. E ele falou para a enfermeira, olha, posso pedir um favor? Você pode me trocar de cama? Eu quero deitar na cama que era dele. Ela não entendeu nada, mas ele sabia, ele queria olhar a janela. Meu irmão, ela preparou, trocou os lençóis, colocou ele na outra cama. Quando ela foi embora, a primeira coisa que ele fez foi olhar pela janela. E quando ele olhou pela janela, ele só viu uma parede e outro pé de cinza. Não tinha nada, mas ele entendeu que mesmo doente, aquele enxergava coisas para edificar. Enxerga aquilo que traz paz, enxerga aquilo que traz alegria, enxerga aquilo que traz satisfação. Enxergue como Jesus quer que você enxergue a vida. Aleluia, aleluia.